Evangelho de João 9, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Enquanto Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns dizia: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E o homem dizia: Sou eu. E eles lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: Onde ele está? E ele disse: Não sei. Amém, amados? Tome os vossos assentos aí em nome de Jesus. Amados, os milagres e sinais de prodígios e maravilhas que acontecia através da vida de Jesus, ele impactava as pessoas que se aproximavam dele. Não tinha como as pessoas receberem o milagre de Jesus e não ficarem impactadas através deste milagre. E a verdade é que esses milagres de Jesus não era somente para os humildes, não era somente para o povo mais humilde, mas também era para que os doutores da lei, os poderosos, também percebesse, através dos milagres de Jesus, a manifestação do poder do reino de Deus. Se nós colocarmos aí, coloca aí por favor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Observe que o texto vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, os milagres de Jesus também atraíam os poderosos. Os poderosos também reconheciam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que através de Jesus Cristo o reino de Deus era manifestado. Aí mesmo, coloca aí para mim por favor, João capítulo 21, versículo 25. O próprio João vai relatar sobre os feitos de Jesus. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Perceba que Deus usou Jesus de tal forma que pessoas ficavam admiradas, pessoas ficavam perplexas, e vi Jesus
o reino de Deus sendo manifestado. E o contexto que nós acabamos de ler lá em João capítulo 9, volta para mim lá, abençoado, João capítulo 9. Eu separei algumas observações importantes que eu queria compartilhar com vocês, que Deus quer nos ensinar através do seu Espírito, para que nós coloquemos em prática aquilo que nos está sendo ensinado. E a primeira observação está aí mesmo nesse capítulo, no versículo 1 do capítulo de João 9:1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. O primeiro obstáculo daquele homem cego, ou daquele homem, é porque ele era cego de nascença. Aquele homem já vivia uma vida miserável. Aquele homem já vivia distante da sociedade, porque a tradição judaica naquela época, elas entendiam que todo mundo que nascesse cego, surdo, mudo, paralítico, eram considerados por Deus como uma pessoa amaldiçoada. E talvez esses pecados vieram por causa dos seus pais. Então imagine aquela pessoa que já nasceu cega e ter que viver com isso todos os dias da sua vida. Existem casos que alguns teólogos, eles dizem que até os pais acabam largando os seus filhos, porque consideram os seus filhos malditos, e eles acabam permitindo que seus filhos, eles passem a procurar viver uma vida longe deles, sobrevivendo, e naquela época muitos iam para os pátios, para os templos, pedindo esmola para sobreviver. Não existia um obstáculo na vida daquele homem, ele era cego de nascença. A segunda observação que eu coloquei aqui, está no versículo 3, coloca aí, versículo 3 abençoado. Os discípulos, eles perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles? Jesus fala claramente, nem ele pecou, nem os pais dele pecou, mas isso aconteceu para que nele manifestem as obras de Deus. Aquele cego, aquela sua enfermidade, ela tinha um propósito. Era para que as obras de Deus fossem manifestadas na vida dele. Para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Para que o nome de Deus viesse a ser exaltado. E como nós podemos entender sobre a obra de Deus, ou sobre as obras do Pai? O próprio Jesus vai nos dizer isso em Mateus, coloca aí abençoado, Mateus capítulo 4, 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus, ele ensinava sobre o reino, Jesus pregava sobre o reino, e Jesus colocava o reino em prática, mostrando os sinais de prodígios e maravilhas. E olha que interessante, quando Jesus continua a falar com os seus discípulos, no versículo 4 lá, João 9, coloca aí versículo 4, olha o que Jesus fala para os seus discípulos.
Jesus, porém, João 9, 4. Evangelho de João, está em Mateus aí, João 9, 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Perceba que Jesus não falou, é necessário que eu continue fazendo, é necessário que eu faça a obra do Pai, mas Jesus disse, é necessário que façamos a obra do Pai. Porque Jesus sabia que o seu ministério se encerraria aqui na terra, que ele precisaria ir para o Pai, mas os discípulos de Jesus precisariam dar continuidade, manifestando o reino de Deus. E quando Jesus estava presente com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus deu autoridade para que os discípulos praticassem os sinais de prodígios e maravilhas, porque Jesus estava os ensinando. E aí, se nós formos em Mateus, coloca aí para mim, abençoados, Mateus capítulo 10, versículo 7 até 8. Pelo caminho, Jesus falando para os discípulos, olha, pelo caminho pregue que está próximo o reino dos céus. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. E aí os discípulos de Jesus, com Jesus, começaram a ver a manifestação e o poder do reino de Deus. Mas Jesus foi para o Pai. E os discípulos agora estavam sem Jesus fisicamente, porque Jesus não estava mais ao lado deles. Mas eles foram ensinados por Jesus. E Jesus tinha prometido que mandaria o Consolador, que ajudaria a eles a continuarem a fazer as mesmas coisas que eles faziam com Jesus. E aí Atos capítulo 5, me ajuda aí, abençoados, Atos capítulo 5, versículo 12. Agora sem Jesus presente, mas Jesus através do seu Espírito, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O reino de Deus continuou sendo manifestado. As pessoas que não conheciam Jesus passaram a conhecer Jesus através do reino de Deus sobre a vida dos discípulos de Jesus. Porque era isso que Jesus queria. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Porque hoje eu e você representamos os discípulos de Jesus. Eu e você somos representantes de Jesus aqui na terra. E olha que interessante, coloca lá, abençoado, o Evangelho de João 9, versículo 6, outra observação importante. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, e o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe, às vezes nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós achamos que é o certo. E às vezes Deus ele cura, Deus ele ministra de uma forma que é da vontade que ele quer. E aí às vezes nós, por não termos conhecimento, nós acabamos julgando algo que é de Deus, e por não termos conhecimento ou buscarmos conhecimento, nós acabamos julgando de uma forma
injusto. Veja, Jesus, ele simplesmente podia olhar para aquele cego e dizer: veja, abra os seus olhos, enxergue. Mas Jesus, ele quis fazer de uma outra forma, porque Jesus, ele é Deus, e Deus, ele faz da forma que ele quer. Por isso, quando vocês verem algumas manifestações na casa de Deus, procure tentar entender, procure buscar conhecimento, para que nós não venhamos fazer um julgamento injusto. E é bem verdade que a Bíblia vai dizer que Satanás, ele se disfarça de um anjo de luz para nos enganar. A Bíblia vai nos garantir isso, e eu quero, junto com vocês, para estudarmos isso. 2 Coríntios, coloca para mim aí, mídia. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Existem algumas denominações que realmente as pessoas são enganadas porque acham que são anjos ministradores de cura. E na verdade são entidades que trabalham a favor de Satanás para enganar pessoas. E aí, a própria palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo, vamos lá, abençoados, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a Bíblia nos garante que existe espíritos enganadores. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito para entendermos quando é de Deus e quando não é do Pai. Porém, se não temos conhecimento, precisamos buscar conhecimento. E aí, da mesma forma que existem esses espíritos enganadores, anjos caídos, que trabalham a favor de Satanás, existem anjos que trabalham ao nosso favor, em favor da manifestação do reino de Deus. Prova, Marcelinho. Coloca para mim, mídia, Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus envia anjos para nos servir em prol ao benefício do reino de Deus. Então, existem coisas na casa do Pai que não é fogo estranho. São anjos trabalhando ao nosso favor, em prol ao benefício da manifestação do reino de Deus. Salmos 91, 11, coloca para mim, abençoado. Salmos 91, 11. Salmos 91, 11, porque o Senhor, porque aos seus anjos, Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. João 1, coloca para mim, João 1, 49 e 51. O próprio Jesus nos fala sobre esses anjos. João 1, 49, 51. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus e o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê? Porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade vos digo
que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Certa vez, Jesus curou uma pessoa de um espírito endemoniado. E aí os religiosos, os fariseus, os conhecedores da lei, eles, entre si, eles falaram: isso aí é coisa de Beelzebul, isso aí é pacto com Satanás. E Jesus disse que a blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Porque aqueles homens estavam dando crédito, sem conhecer, a uma ação que era do Pai, de Deus. Eles estavam acreditando a uma ação demoníaca, a uma ação de Satanás. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando vermos coisas acontecer dentro da casa do Pai, sem termos conhecimento e criticarmos, em vez de antes analisarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. E aí no versículo 7 de João 9, versículo 7. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. O cego, ele obedeceu a Jesus e ele creu nas palavras de Jesus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele creu, ele acreditou, ele teve certeza que algo novo passaria a acontecer na vida dele. E aí ele recebeu a cura, e aí ele foi curado, e aqueles homens começaram a ficar perplexos, e aqueles homens começaram a ficar admirados, porque a manifestação do poder de Deus foi sobre a vida daquele homem. E aquele homem, através da sua cura, de Jesus, na vida dele, aqueles homens contemplaram a glória de Deus. Hoje, nós contemplamos a glória de Deus através do testemunho da Vanessa neste lugar. Marcelinho, por que você está dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque na hora de orarmos por cura, o objetivo nesta noite é Deus trazer para você a cura. É você entender que talvez hoje Deus, da mesma forma que tinha um propósito na vida desse cego, Ele pode ter um propósito hoje, diante da sua cura, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Porque nada é impossível para Deus. Então Deus, Ele prepara um ambiente, Deus prepara a palavra, Deus usa a pessoa para testemunhar o poder dEle, porque o objetivo aqui, irmão, é aquele que recebeu a cura, é testificar. Sabe quando às vezes a gente passa lá, coloca aquelas bobeirinhas lá no nosso status, lá no grupo da família, do grupo da igreja? O objetivo hoje aqui, amados, é vocês fazerem como a Vanessa, testificar o poder, a cura que vocês receberam nesta noite de Deus, para que o nome do Pai seja glorificado. É esse o propósito, é para que Deus seja glorificado, é para que Deus seja exaltado. E aí, antes de convidar a orar por vocês, por cura, eu quero preparar o seu espírito, eu quero preparar a sua mente, o seu coração,
para você nesta noite receber aquilo que Deus quer te dar. Eu separei 3 coisas que o Espírito Santo me deu, os 3 requisitos básicos para sermos curados nesta noite. Primeiro, Hebreus, coloca aí abençoado, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, de fato, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Pai creia que Ele exista, creia que Ele é real, creia que Ele não é uma história da carochinha, creia que Ele é o Deus vivo na terra e que recompensa aqueles que o buscam. Tem recompensa de Deus para você nesta noite. Tenham fé. Creiam que Deus convidou vocês nesta noite, porque Ele preparou tudo para que o nome dEle seja glorificado. Segundo requisito importante para recebermos, para abraçarmos, para aumentarmos a nossa fé. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, Yeshua, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O segredo não é eu e você. O segredo para recebermos a cura é usarmos a autoridade que nos foi dada como discípulos de Jesus, e a autoridade está no nome de Yeshua, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Principados, potestade, demônios, não pode, quando nós usamos com autoridade o nome de Yeshua. Terceiro e último requisito importante, e isso é muito importante. Você precisa saber quem realmente você é em Deus. Porque quando você sabe quem realmente você é em Deus, você passa a se posicionar da maneira certa. Ó, desceu agora, ó. Você precisa saber quem realmente você é em Deus, porque quando você passa a perceber, a conhecer quem você é em Deus, você se posiciona da maneira certa. E aí você passa a brigar pela sua cura, a buscar a sua cura, porque você sabe que o nome de Jesus tem todo o poder. Marcelinho, mas quem nós somos em Cristo? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, coloca aí, abençoado. Vocês são, porém, geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua. Vou ter que falar de novo aqui. Vocês são, porém, geração eleitas, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aí, Sandra, o que nós somos? Nação santa, propriedade exclusiva do Pai. Não somos criaturas, somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos luz deste mundo, somos sal dessa terra. E como filhos, temos que manifestar o poder de Deus na creia que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Entende isso? Ele não mudou. Nós que mudamos aqui, no pensar, no dia a dia, quando nós colocamos na nossa mente coisas que não deveríamos colocar, quando entra coisa que não era para colocar na nossa mente, mas quando nós buscamos mais de Deus, quando procuramos mais de Deus,
como se envolvemos mais com Deus, o Espírito Santo vai nos clareando. O Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento e o nosso discernimento espiritual. Não acabou não, amados. 2 Coríntios 5:20. Coloca aí, abençoado. 2 Coríntios 5:20. Tem mais. Vocês precisam saber quem vocês são em Deus. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Aonde nós vamos, representamos Cristo. Vocês são embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nação santa, sacerdote real, povo escolhido de Deus. É isso que nós somos diante do nosso Cristo. Então usemos a nossa autoridade como filhos e vamos nos impor diante do reino dos céus para que recebamos do Pai aquilo que Ele quer nos entregar nesta noite. Posicionamento é você saber quem você é em Deus.